somos um coletivo que visa criar um espaço seguro para diálogos sobre o continente africano, abrangendo diferentes gerações e vivências. A minha opinião nesse aspecto é que, primeiramente, é visível que o afro-brasileiro está a 2 passos à frente do afro-descendente aqui na diáspora. São cicatrizes diversas, dores diversas. Nós aqui na Europa nós enfrentamos outros tipos de complexos, estamos um pouco atrasados neste aspecto, não estamos tão enraizados na cultura africana, só pelo facto de no Brasil ter sido o último país a abolir a escravatura, só por isso o irmão brasileiro está a 2 passos à frente, sabe exatamente o que está a fazer, o que se propõe. Nós aqui na Europa ainda temos alguma confusão de alguns aspectos de identidade e por isso não há muito mais a falar, não é? Particularmente essa fala do Rui me traz uma alegria grande, assim, porque quando ele fala assim, independente do termo, nós somos africanos, nós viemos todos da mãe África, ele nos dá um lugar, né? Ele nos dá um lugar onde todos nós nos encontramos, não importa onde a gente esteja, né? A gente tem a nossa referência. Isso é muito bonito, assim, eu fiquei muito emocionado, ele falava, eu estava aqui arrepiado, e falando, nossa, realmente a gente está conectado, a gente está no mesmo lugar. Exatamente. Nós estamos conectados por causa de uma dor, não é? Uma dor muito semelhante. Só que existem muitos que estão na Europa que ainda têm algumas dúvidas de identidade, muitos viraram as costas à cultura, tanto que nós ainda hoje não nos apercebemos a diferença entre o candomblé e o Bunda, que é uma outra religião enraizada aí no Brasil, e nós é que perdemos também essa possibilidade, esse aprendizado. Mas pronto, estamos a tempo de aprender, não é? Não é? Aqui na Europa ainda está muito, é o preto, é o negro, na realidade isso não é muito relevante. Quem conhece, quem abraçou a cultura negra, na realidade nem se importa de ser chamado de preto ou de negro. Isto, na minha opinião, não é? Agora, não sei qual é. Porque proibiram os nossos antepassados de trazer instrumentos musicais. A gente começou a fazer coisas com corpo. E isso ajuda muito a coordenação motora de crianças, né? Mas se você fala que é de África, deu problema aqui. E isso não só com pessoas brancas, mas principalmente com o nosso povo, que ainda está, não digo alienado, né? Mas ainda está com a visão ainda turva a respeito da nossa história, porque colocam a nossa cultura como coisa demoníaca, né? E é uma briga árdua. Quem está dando aula, quem está no mercado sabe que é uma dor, porque às vezes você vê uma pessoa às vezes talentosa pra caramba, mas daqui a pouco essa pessoa nada contra, né? Mas assim, às vezes bota uma Bíblia debaixo do braço e esquece toda a sua essência como africano, como diz o Rui, né? Então acho que o nosso espetáculo e essa conexão que nós estamos fazendo agora é justamente para a gente unir forças para colocar a gente onde a gente nunca deveria ter saído, que é no topo. A gente inventou pirâmides do Egito, nós inventamos as cordas, as notas musicais. O alaúde tem 4.000 anos, foram inventados por os pretos árabes. Tem na Europa, que aqui virou bandolim, depois cavaquinho. Quer dizer, a gente já sabia tocar cordas. Então, isso é esquecido. Yoga foi coisa que nós criamos, filosofia, a matemática. Então, isso vão cancelando da gente e deixando a gente o quê? Opaco, deixando a gente para baixo. Então, acho que a nossa função como artista e como artistas africanos, como diz o Rui, é mostrar isso principalmente, não só a todos os pretos e pretas,
também todos os seres humanos que querem também que querem aprender, né? E que querem construir isso junto conosco, mas principalmente para as crianças e para os adolescentes. Porque eu sei o que é... Eu fui conhecer Solano agora, com 38 anos. E eu sempre peguei minhas referências artísticas de atores norte-americanos, porque eu não via daqui do Brasil, eu só fui conhecer depois de 20 anos. Porque são cancelados, assim, eles não fazem com que a gente não veja essas pessoas para que a gente possa ter uma estima elevada. Amores, vocês sabem qual é a terceira maior indústria de cinema do mundo? É Nigéria, cara. Eu super entendo, por exemplo, essa afirmação da gente se dizer africano, mas, ao mesmo tempo, atenção sem esquecer que a nossa luta é para resgate da nossa humanidade. A gente só é preto fora da África, de fato. Só fora da África que a gente se reconhece preto, né? Você vai lá na África, todo mundo é preto, né? Então, todo mundo, a televisão, tipo, os comerciais, o outdoor, todo mundo é preto. Então, assim, a gente não está lutando para ser preto, a gente está lutando para ser humano. É sobre isso. Porque depois, embaixo dessa pele preta, eu sou igual o Renato. A gente precisa ensinar isso para o mundo de novo. Foram eles que esqueceram, não foi culpa nossa. Deixa eles resolverem essas questões deles. Sabe? Não estou dizendo que a gente tem que negar e não falar sobre racismo, não, pelo amor de Deus. A nossa conversa é sobre construção. É sobre construção, resgatando o que a gente tem de melhor. Que é isso, é a nossa potência. Como é, gente, imagina se a gente tivesse feito ao contrário. Se fossem os pretos que tivessem colonizado os brancos, eles já estariam mortos. Eles não têm força psicológica para aguentar. E não estou falando isso para desmerecer, não. Porque, assim, por muito menos eles dizimaram o mundo. Sabe? Então, assim, a gente, hoje na África, são 54 países, mas são quantos povos de tribo? São centenas. São centenas de povos, muitos dialetos, sabe? E é isso, por causa da grana, do capitalismo. A China, por exemplo, nesse momento, é o país que está lá, neocolonizando novamente. Deixa eu só te cortar rapidinho. Vamos tirar essa palavra dialeto. É língua. É língua, é idioma. Dialeto certo. Dialeto é uma coisa que não é legal. Vamos tirar isso. Mas então, o nosso resgate, de novo, Rui, não é para contrariar essa sua afirmação, mas sem esquecer que a nossa luta ela é pelo resgate da nossa humanidade. É bom sim falar do racismo, mas falar de uma forma construtiva, trazer algo positivo à mesa. Porque apontar o dedo, já nossos avós já tentaram fazer isso desde os anos 50, 60. Agora chegou a altura de nós apontarmos a uma solução. E para apontarmos a uma solução, só com a união é que vamos conseguir chegar a uma solução. Porque de uma forma individual, o Tiago sozinho não vai conseguir dar aquele passo. O Rui sozinho não vai conseguir dar aquele passo. Então temos que trabalhar juntos para conquistar algo. Porquê para os meus irmãos no Brasil? Porque o Brasil é a maior diáspora de africanos no mundo. Maior que os Estados Unidos. É assim, nos Estados Unidos, nos anos 60, existiu uma coisa chamada Black Wall Street. Uma comunidade de africanos nos Estados Unidos criaram empresas, criaram muitos negócios e estavam a viver independentemente do mundo europeu. E estavam economicamente tão fortes que superaram o poder económico europeu naquela altura. E, por inveja, os europeus naquela altura decidiram destruir aquela Black Wall Street que existia na América nos anos 60. Foi destruído, mataram 300 e tal pessoas durante essa destruição, e desde aquela destruição, desde os anos 60 até hoje, estamos em 2020, não houve uma tentativa de reconstruir algo assim na América.
Mas o Brasil, por ser a maior diáspora de africanos do mundo, faço uma pergunta: por que os meus irmãos no Brasil não se unem e criam algo independente? Eu acho que você anteriormente até trouxe, assim, a gente está no caminho, né? E essas conversas, por exemplo, aqui, esse momento hoje mostra que esse é um dos caminhos, que é, pelo menos, a gente primeiro discutir as ideias, botar na mesa, construção. Já tem muita coisa em andamento, mas, de fato, ainda falta uma espécie de núcleo duro, sabe? Para a gente, mais ou menos, por exemplo, quem é a maior referência preta produzindo audiovisual hoje no mundo? Todo mundo saber quem é essa referência e ela ajudar com os braços dela mundo afora, sabe? Quem é a maior referência preta hoje em literatura, em pintura, em cada campo. Enfim, a gente está em todas as áreas, né, de atuação na medicina, enfim. Então, eu acho que esses pequenos centros, por exemplo, o africano fora da África, né, desde a época do sequestro, aí a gente já empreendia, né? Então, eu acho que a gente está resgatando isso, mas ainda tem essa... Aqui o Brasil, por exemplo, a gente foi o último país, né, a acabar com a escravidão, então é muito recente essa coisa da gente achar que precisa dessa figura, sabe, do patrão para autorizar a gente a fazer e ainda esperar dele assim, ó, o que você acha? Esperando a opinião dele sobre aquilo que a gente está construindo. Isso é o maior perigo aqui no Brasil, né? Então, mas eu acho que é isso, essa geração está falando mais, a geração seguinte vai falar mais ainda, e é isso, é tempo. Mas a internet, ela acelerou muitas coisas, então vamos usar ao nosso benefício, né? Acelerar o máximo que a gente puder. E nós gostaríamos de saber, o projeto Afro-Identidade gostaria de saber o que é que nós poderíamos fazer aqui na diáspora para contribuir também com o projeto, se há alguma possibilidade de nós nos ajudarmos uns aos outros e como divulgar para quem queira contribuir, não é? Financeiramente, monetariamente. Só mandar meu passaporte africano. Eu acho que esse evento, né, a gente está se conectando e se falando e criando pontes, é uma resposta para muita coisa que foi perguntada aqui, né? Quais são os caminhos possíveis? Eu acho que os caminhos possíveis são a partir dessas conexões internacionais, a gente se conectando cada vez mais a diáspora. O Brasil já faz isso, já se organiza em coletivo há muitos anos. A gente tem um movimento negro no Brasil com bases muito sólidas, mas a gente tem uma tarefa muito grande, né? Pelo que eu falei na outro momento que eu tive a fala sobre a dimensão e o tamanho da população negra e também as consequências desse pensamento eugenista, né? Que foi tão proliferado dentro da nossa cultura, né? A gente ainda tem que convencer muitas pessoas negras de que elas são negras aqui no Brasil. Então isso é uma tarefa também muito árdua. Eu acho que o que a Afro-Identidade pode colaborar com a gente é nos conectando com cada vez mais pessoas possíveis e grupos, instituições fora do Brasil, né, cada um em sua região, e a partir daí a gente consegue entender o que a gente pode fazer, quais são os tipos de parceria, pensar um festival internacional, aproveitando que esse online, essa expansão do online nos conectou, nos aproximou. Acho que seriam essas as possibilidades. E para a questão financeira, tem aí nossas redes, né, o Instagram, Negra Palavra Solano Trindade, que o Eudes e mais alguns meninos estão administrando, tem as companhias para vocês acompanharem também os trabalhos, a Companhia de Teatro Íntimo e o Coletivo Preto. E é isso, muito feliz com essa apresentação e esse papo, e sentir que a gente está estreitando cada vez mais essas pontes. Né? Eu quero aproveitar. Amigo, você está falando muito parecido com essa pergunta que está aí. Você não quer complementar ela? Nossa perspectiva é como seria possível estreitar os laços entre países africanos e a língua oficial portuguesa e os africanos do Brasil. Isso, pensar em estratégia de aproximação a nível institucional, né? Na verdade, a gente está sempre trilhando um caminho alternativo às políticas que a gente deveria poder esperar do Estado,
né? No Brasil, a gente não tem nenhuma política voltada, um programa de aceleração de impulsionamento para criar essas conexões, né? Seria o ideal. É sempre importante frisar que a gente está tentando trilhar caminhos fora do ideal. O ideal segue sendo um apoio do Estado, né? A gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente fica com um fardo mais pesado ainda do que devia nas costas, né? A gente está sempre se movimentando a partir de uma escassez. Mas é isso, esse evento já é um caminho, uma possibilidade de estreitar esses laços, né? Descobrir essas instituições, tanto aqui quanto nos países de língua portuguesa, no caso da pergunta, né? E saber o que a gente pode fazer. Muita gente fora do Brasil, ou que não tem esse olhar tão atento para cá, não conhece os movimentos que estão acontecendo no Brasil. A gente tem que sempre entender que a gente não está falando de novidade. O boom no teatro negro carioca e brasileiro, ou das artes pretas, não é um novo levante, mas não é novidade. Então, a gente conhecer a nossa história e a história desses países que têm uma grande população negra, ou países negros de língua portuguesa, conhecer a história desses lugares, acho que é uma coisa que nos conecta, é um caminho para estreitar essas pontes, né? A gente precisa saber de onde a gente veio para entender como e para onde a gente vai. Acho que é isso que eu poderia dizer. Nós é que agradecemos a Afrodentidade e vamos sempre estreitar essa relação. Muito obrigada. Axé. Axé. Obrigado, gente. Obrigado.